Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu vou mostrar para vocês como cobrar por obra. Bom, esse é um tema que tem muitas variáveis, então talvez eu não consiga te dar uma fórmula exata e nem tenho essa intenção também de te dar um número exato e falar, olha, é assim que se faz. Mas eu vou te mostrar o passo a passo. E por que eu não vou conseguir te dar uma fórmula exata de como fazer isso? É pelo fato de que cada cidade tem uma variação, então depende também da complexidade do projeto. Porque tem vezes que a gente consegue pegar uma mão de obra um pouco mais barata para conseguir baratear aquele projeto que também não pode ser mais caro, senão o cliente não vai fechar, que também tem esse ponto. Mas tem vezes que a gente tem que cobrar um pouco mais caro pela mão de obra porque é um projeto específico e a pessoa entende isso, né? Muitas vezes, nem sempre, o cliente entende que a gente precisa pagar um pouco mais pela mão de obra e ele também, para que a gente consiga um bom resultado no final. Bom, você tem que entender também sobre os valores da sua cidade, que é por isso que eu não vou te dar um valor exato, porque cada cidade e cada estado, enfim, cada região do país tem um valor de mão de obra diferente. Tem uma mão de obra mais barata em alguns lugares, mais cara em outros lugares. Então varia muito. Até, por exemplo, eu sou de São Paulo e eu sei que em Santos o valor já varia bastante, que é 1 hora de São Paulo. Então eu não posso te dar um valor exato aqui, porque pode ser que talvez em Manaus seja um valor completamente diferente e eu acabe estragando aí as suas negociações. Então eu vou te mostrar mais ou menos a fórmula e como você faz, e a partir daí você joga os seus valores. E se você tiver dúvida de quanto eu cobro para subir uma parede, quanto eu cobro para demolir uma área, você tem que pensar no valor da hora cobrada pelo seu profissional, do salário dele, ou se você quer só pegar um pedreiro, por exemplo, um pintor freelancer, né, que trabalhe por empreitada, entender quanto ele cobra por aquele projeto e aí você inclui na sua planilha. Ou se você também quiser entender quanto que você vai dar, né, ou colocar como salário para o seu profissional, se você for colocar ele como seu funcionário também, você pode ir atrás de outras empreiteiras, outras empresas que façam exatamente o que você faz e pergunta para ele quanto que eles estão cobrando, fazer como se fosse um orçamento e entender os valores praticados no mercado, né, entre algumas empresas, e aí sim você consegue basear o seu valor. Lembrando sempre que tem essa variação de projeto complexo e projeto simples. A gente não consegue cobrar a mesma coisa porque a gente tem um resultado diferente e o cliente tem que entender isso. Bom, mas os itens que eu coloco no projeto para poder facilitar na hora de fazer um orçamento primeiro, obviamente, a gente tem que pegar essa planta. Tem que pegar a planta e saber a metragem quadrada dessa planta, porque eu cobro por metragem quadrada. Então vamos lá, eu tenho uma planilha aqui. Bom, o primeiro item é a pintura. Então a pintura, eu no caso cobro por semana. Então entender quanto tempo, né, no caso, quantas semanas um pintor demoraria para fazer aquele trabalho. Porque geralmente o pintor cobra por semana. Então, por exemplo, o pintor precisa ficar uma semana inteira pintando aquela área. Então ele vai cobrar, por exemplo, R$ 1.500, vamos supor. E aí é importante você sempre estar alinhado com o seu profissional e entender quanto ele está cobrando, mas geralmente eles cobram por semana. E aí saber, por exemplo, eu consigo pintar 20, 40 metros quadrados em uma semana. E a partir daí você coloca o seu valor por semana. O segundo item é o contrapiso. Então a gente vê quantos metros quadrados precisa fazer de contrapiso e colocar aí o valor do contrapiso também na sua conta. E aí, obviamente, tem o piso também, né? A colocação do piso. Então, quantos metros quadrados de colocação de piso que tem? O gesso, quando tem gesso, né? Nem sempre tem, mas também metros quadrados. Então, quantos metros quadrados de piso, né? De gesso, desculpa, você tem aí no seu projeto. O próximo ponto é elétrica. A gente cobra por pontos de luz. Então, a gente já vê com a pessoa quantos pontos de luz ela quer mais ou menos. E a gente tem uma noção também. Então, por exemplo, num corredor, sei lá, que exige só um ponto de elétrica, ou tomadas também, ver quantos pontos a mais precisa puxar de tomada, ou se não precisa, ou se a pessoa fala, olha, o apartamento veio dessa forma, eu não vou colocar nenhum ponto de elétrica a mais, então você já zera esse ponto também aí da sua planilha. A remoção e instalação de portas ou janelas, você cobra por unidade. Então, saber, por exemplo, precisa tirar a porta entre a sala e a varanda para fazer uma sala integrada,
Então você cobra por unidade também, tanto de janelas quanto de porta. A demolição também é um outro ponto que você também cobra por metro quadrado. Então saber, por exemplo, precisa demolir uma parede de 2 por 5, vamos supor. E aí você vê quantos metros quadrados que tem a parede que você precisa, e aí você também cobra por metro quadrado a demolição, que é um valor um pouco mais baixo, mas cobra junto também. E tem hidráulica também, que você cobra por ponto hidráulico. Então, por exemplo, vai ter uma torneira a mais, vai ter um ponto de esgoto a mais, um vaso sanitário a mais, isso tudo é cobrado por ponto. E aí agora tem algumas variáveis. Então, por exemplo, tem o acompanhamento da obra. Então, quanto você vai cobrar para acompanhar a obra? Ou se a pessoa falar, olha, eu não quero ninguém acompanhando a obra, e você obviamente já tem a sua margem de lucro entre os pontos que você colocou nessa planilha, né? Não pode ser o valor seco do seu profissional, senão você não ganha nada, você está intermediando isso de graça, e não é o caso. E entender se eles querem uma pessoa que acompanhe essa obra do início ao fim e que seja responsável por isso. Então muitas vezes é o próprio empreiteiro, ou um arquiteto, ou um engenheiro que você coloca ali para acompanhar essa obra. E esse acompanhamento da obra, ele acontece por metro quadrado também. Então, por exemplo, vê quanto o seu profissional cobra para acompanhar 1 metro quadrado. E aí isso você multiplica pela quantidade de metros quadrados que tem a casa, o apartamento, enfim, o imóvel. E uma outra coisa também que você pode colocar como uma variável e oferecer para o seu cliente é a caçamba. Você também pode cobrar por caçamba, e aí você pode também fechar com alguma empresa de caçambas na sua região, fala assim, olha, eu tenho várias obras, vamos fazer um valor fechado para elas, você consegue reduzir um pouco esse valor e oferecer esse serviço a mais para o cliente. E isso é um ponto legal porque ele já te paga tudo junto e você decide quando essa caçamba entra na obra, você mesmo que vai lá, liga para ele, então você garante que aquele produto, né, que a caçamba vai estar lá para você retirar todo o seu material, todo o seu entulho da obra. E lembrando também que o gesso, muitas vezes ele já é com material, tá bom? Então a gente já oferece com material, então é a mão de obra mais material, porque nesse caso que eu tô falando é tudo mão de obra, menos o gesso. O gesso ele tem o material incluso, porque é assim que as empresas cobram. É raro você ter só um instalador, né, só uma mão de obra do gesso. Geralmente quem cobra por isso já cobra por tudo isso junto, tá bom? Isso é um ponto importante, senão você vai ficar defasado entre os outros orçamentos que tem. E aí, claro, se você quiser cobrar por o material também, né? Se você quiser também mostrar para o cliente o material, aí vai precisar de um projeto detalhado, que ou você mesmo faz esse projeto, se você for um arquiteto ou um engenheiro, ou enfim, se for uma pessoa qualificada para isso, e aí você mesmo já oferece esse projeto para fazer, ou você pode fazer uma estimativa para esse cliente com o material e falar que tem variação de acordo com o projeto. Então pode ser que ele... Porque assim, por exemplo, azulejo. Azulejo é um azulejo que tem de R$10 por metro quadrado, vamos supor, até 2, 3 mil reais. Então você pode colocar aí um valor médio, até entendendo um pouco o perfil do seu cliente, mas não dá para garantir, né? Às vezes ele vai colocar um valor, um produto muito a mais e estourar esse orçamento. Então é importante conversar sobre isso com ele, que o material é muito variável. Algumas coisas não são, por exemplo, o material do contrapiso não é muito variável, mas esses materiais de acabamento, ou por exemplo, um vaso sanitário, uma pia, ou mesmo azulejo, são materiais assim que tem uma variação enorme aí no mercado. Então, quando você for cobrar por material, sempre tem que ter um projeto junto para que você consiga orçar. Ou se não, falar isso para o cliente que existe uma variação enorme e mostrar para ele o porquê dessa variação. Bom, gente, falei bastante, mas eu espero que tenha te ajudado a entender como cobrar por obra, que é uma coisa, isso que eu falei, muito variável, é uma coisa muito vaga, mas que se você for destrinchando, vai ficar um pouco mais fácil de entender, tanto para você quanto para o seu cliente, tá bom? E eu espero ter te ajudado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deem o seu like e tchau!